Fala pessoal, vamos falar hoje sobre a nossa carta de março, esse mês que foi bem impactado aí pelo coronavírus, né? Uma grande parte aí dos relatórios que a gente viu, que a gente analisou esse mês de março, não tem para onde fugir, coronavírus na veia, né? Então, falando um pouquinho da nossa visão, o que aconteceu aqui no Brasil? A gente teve um pacote de medidas que foram aí da ordem de 700 bi, que dá aí aproximadamente 5,8% do PIB, que foi votado em caráter emergencial pelo governo a fim de conter ou amenizar os impactos e os efeitos negativos do coronavírus, né? Com isso, a expectativa do mercado é que, com essa injeção de liquidez, essa injeção de dinheiro e de estímulos, a economia brasileira possa voltar aí a dar um respiro, né? A gente vê que as casas de análises e também a próprio Boletim Focus, que o Banco Central divulga, já derrubaram aí as expectativas para o crescimento do PIB em 2020. A gente deve ter esse primeiro TRI de 2020 já sendo altamente impactado, o segundo TRI também. Então, a nossa visão é que a partir do terceiro TRI, uma visão mais otimista, mais positiva, é quando a atividade vai ganhar tração. Então, a gente deve ter esse segundo trimestre também impactado aí por conta do coronavírus. Então, aqui no Brasil, a gente começou o ano com uma perspectiva de crescimento em torno aí de 2,5%, né? Eram as mais otimistas, e a gente deve terminar esse ano com uma queda de 0,5 ponto percentual no PIB, né? Isso aí sendo uma abordagem um pouco mais conservadora. Então, no caso do Brasil, as medidas estão sendo tomadas, ainda tem aquela questão no Congresso, se é vertical, se é horizontal, isso ainda não saiu da pauta, mas a preocupação agora é com o número de infectados, que com a curva, né, a gente deve estar vivendo agora por essas semanas o auge do contágio aqui no Brasil, e é a preocupação que se tem aí com relação à transmissão do vírus para a população. Tá? Passando aí para os Estados Unidos, eles sim têm um problema também bem desafiador para resolver, porque lá virou o lugar onde teve a maior quantidade de casos, a maior quantidade de mortes em termos absolutos. Então, o presidente Trump aí tem adotado medidas, já colocou 2 trilhões de dólares na economia, junto com o Banco Central americano, e também reduziu a taxa de juros lá para entre 0,5 ponto percentual. Isso aí é a mínima histórica, de novo, né, para os Estados Unidos, e a gente vê que eles estão tentando também, através da injeção de liquidez, assim como os outros bancos centrais ao redor do mundo. Então, a gente fala um pouquinho aí dos Estados Unidos. A perspectiva de crescimento deles também eles vinham na trajetória de 2% de crescimento do PIB, e agora a revisão é que eles vão ficar entre 0 e menos 1% de crescimento esse ano. Então, os Estados Unidos também está sofrendo, como aqui no Brasil, como na Itália, na Espanha e tudo mais. Falando um pouquinho da Itália e Espanha, né, já indo para a zona do euro, a gente fala que lá, como são países, têm constituições culturais, constituições enquanto nação diferentes, eles tomam medidas também, mesmo que de forma coordenada, alguns tentam se distanciar um pouco. Então, a gente viu que, por exemplo, a Inglaterra tentou tomar medidas diferentes, mas ela acabou voltando atrás do que ela queria. A Holanda, a mesma coisa. Então, a gente vê hoje que a parte do isolamento horizontal é o que tem ganho maior respaldo das autoridades de saúde e tudo mais ao redor do mundo. Então, acredita-se que o isolamento horizontal é o mais eficaz para você conter o avanço do vírus. Então, é isso que tem acontecido hoje, é a convergência das políticas públicas que tangem a saúde, estão aí direcionadas para a parte horizontal, o isolamento horizontal. Então, lá também foi em caráter emergencial, voltaram um pacote de estímulos. A Alemanha colocou muito dinheiro na economia lá dos países como Itália, França e Espanha, para poder também dar uma certa celeridade e também uma tração no crescimento da Europa, que já não vinha também muito bem antes do coronavírus. Então, a gente vê que agora é a questão aí mais de tentar salvar o euro e tudo mais, né? Porque teve também o Brexit lá da Inglaterra, do Reino Unido. Então, para tentar salvar aí o euro e as ações mais importantes. Falando um pouquinho de China, né, que foi o epicentro, foi onde começou essa pandemia toda, lá parece que as coisas já começaram a se acertar. A gente já vê alguns setores da economia já trabalhando no mesmo ritmo, voltando a 100% da capacidade. Isso ainda não é a realidade para a economia como um todo chinesa, mas a gente já vê que lá na China as coisas estão
tendendo a voltar à normalidade. Ainda não voltaram, mas ainda estão tendendo. A gente vê que o PIB de lá deve ser impactado com as previsões que a gente tem acompanhado também. Antes era a previsão de 6%, agora a previsão é entre 5% e 5,5%, tá, de crescimento do PIB. Meio ponto percentual parece pouca coisa, mas em questão de China é muita coisa, o PIB deles é muito grande, algo em torno de 13 trilhões de dólares. Então a gente vê que essa retração da atividade lá na China impacta diretamente aqui no Brasil. Eles são os nossos principais parceiros comerciais. E se eles reduzem um pouquinho que seja o crescimento lá, nos impacta aqui. Mas a gente ainda está na nossa recuperação da nossa demanda interna, do mercado interno, e é algo que a gente vem desde o ano passado falando um pouquinho sobre isso. Que a nossa tese é que o Brasil a recuperação aqui vai começar por nós mesmos, pela recuperação da demanda interna, do mercado interno, né? E aí, já falando um pouquinho do final da nossa carta, a gente tem uma mensagem, uma visão otimista. A gente sabe que o momento agora é desafiador, é um momento ainda que tem muita incerteza, mas como a gente tem visto também, essa crise tem início, meio e fim. A gente deve estar indo para o meio dela e daqui a pouquinho a gente vai acabar, vai passar, né? A gente sabe que a gente teve uma queda, foi a nossa maior queda no nosso histórico, né? Assim como na Bolsa Brasileira, dos últimos 20 e poucos anos aí, caímos 34% no mês, a Bolsa caiu 29%, né? E a gente está aqui trabalhando muito duro, muito pesado para encontrar as empresas, né, que houve uma distorção, houve um descolamento com a realidade das empresas aqui do Brasil. As empresas brasileiras, as empresas que são listadas em bolsa, elas são bem capitalizadas, elas possuem robustez de caixa. As empresas que compõem, né, o nosso portfólio, elas estão bem, em sua grande maioria, bem estruturadas para enfrentar essa crise, tá? Então a gente sabe que a gente está ali, também está sofrendo junto com os nossos cotistas, nós somos cotistas também dos nossos produtos, e aí a gente também sofre junto, mas a gente também tem que botar o barco para andar, né? Então a gente vê que a bolsa de fato caiu, nossos produtos caíram, mas a gente está trabalhando aqui para quando retomar a gente conseguir sair cada vez mais forte disso aí, tá, pessoal? Então a gente agradece a compreensão, agradece aí toda essa parceria, né, que a gente tem com relação aos nossos produtos, os investidores que ligam, querem saber mais informações aqui sobre como a gente tem visto, o que a gente acredita, e a gente acha que a gente vai sair mais cedo do que a gente imagina dessa crise, tá bom? Obrigadão, fique com Deus.